Oi, Luzi. Olá, boa tarde. Pelo menos eu tô te ouvindo melhor do que das outras vezes. Tá? Ótimo, bom Tá sinal. vendo? Então o horário ajudou O mesmo, né? horário ajudou. Com Tá certeza. realmente melhor. Pois é. Tô até mais iluminada agora. Coisa boa. Então vamos embora, né? Pois é. E mais que essa semana começou a nova fase, né? Da escola, que são as aulas agora ao vivo. Uhum. E, né? Então, para lembrar, né, gente, que esse tema foi uma das sugestões que vocês mesmos nos deram, tá? Então, para quem não conhece a gente, né, vamos se apresentar. Meu nome é Cíntia Macedo e sou a psicóloga, né, que faço parte do setor de psicologia daí do Janeiro Tavares. E eu sou Ludwig, faço dupla com Cíntia no setor de psicologia da escola também. Isso mesmo. E aí, hoje, nós, como vocês viram, né, nós vamos falar um pouco sobre inteligência emocional. Né? Esse tema que ganhou popularidade de uns anos para cá. Né? Mas, assim, é um tema super importante e que a gente vai, assim, pode carregar para todas as áreas da vida da gente. Pois é, né? Você quer que eu fale já? Vamos lá? Sim. Pois é, gente. A gente tá falando sobre inteligência emocional, né? Primeiro porque vocês escolheram, sugeriram, então a gente parte, né, do que desperta curiosidade em vocês e também pela relevância, né? Lidar com as emoções é algo fundamental para a saúde mental de qualquer ser humano, né? E ainda mais em tempos de incerteza como esses que a gente vive, né? E que a gente está vivendo nesse exato momento, uma época de muita incerteza. A gente não sabe como é que vai ser a nossa próxima semana. E eu escuto muitas pessoas falarem que estão sentindo muitas coisas, estão vivendo muitas emoções e às vezes não sabem compreender o que é que estão sentindo. Tem gente que sente muito medo, muita tristeza, sente essas emoções e não sabe dizer por quê, não sabe expressar, não consegue falar sobre ela. Então é um período mais do que nunca que está despertando na gente essa necessidade de falar sobre as emoções, né? Mas vamos começar falando o que é emoção. A emoção eu poderia começar dizendo que é um estado de sentimentos, né? Então já dá para a gente saber que são duas coisas diferentes. A emoção é uma coisa e sentimentos é outra. Mas eles caminham juntos, né? E a gente pode também dizer que as emoções possuem três componentes, né? Então todo mundo, todo ser humano, todo animal superior, digamos assim, que tenha emoções, vai ter, especificamente o ser humano, claro, quando a gente está tomado por alguma emoção, a gente demonstra no nosso corpo. Tem um componente biológico nas emoções, né? As emoções mexem com o nosso corpo. Se você está alegre, você sorri, abre um sorriso, muda, né? O seu semblante. Se você está triste, você pode chorar. Se você está com medo, se está sentindo alguma emoção negativa, tem tremor nas mãos, a voz falha, você pode ficar vermelho se você sentir vergonha, você pode acelerar a respiração. Então, as emoções elas mudam o nosso corpo, a gente sente. E assim como as outras pessoas podem saber quais as emoções nós estamos vivendo, através do que a gente mostra no corpo. É uma forma também de se comunicar com as pessoas. Tem gente que se comunica só pelo olhar, né, Cíntia? É, E além disso, que a gente mostra no nosso corpo, que é externo, tem um componente psíquico também das emoções. Então, nem tudo aquilo que a gente mostra é tudo que está acontecendo com a gente. Então, às vezes você está triste, você começa a chorar, alguém vê e sabe que você está triste, sabe qual é a emoção que você está sentindo. Mas o motivo por trás dessa tristeza talvez só você sabe. O motivo por trás da alegria, porque existe um componente psíquico, existem sentimentos que são internos, né, quando você experimenta alguma emoção. E aí é que está a dificuldade, né, de algumas pessoas em expressar esse componente psíquico, né, essa
afetividade, os motivos, algumas situações que lhe despertaram essas emoções. Algumas pessoas têm dificuldade com isso. E esse tipo de dificuldade é importante que seja trabalhada, né? Porque lidar bem com as emoções é uma coisa fundamental para a gente ter saúde mental hoje em dia. E fora também que as emoções têm um terceiro aspecto, que é o aspecto comportamental. Então, as emoções também influenciam o nosso comportamento, né? Quantas pessoas não já tomaram alguma decisão, não já reagiram no calor da emoção, né? No ápice de uma raiva, discutiu com alguém, falou coisas que não devia, ou no ápice da tristeza, do medo, às vezes você toma uma decisão, você se arrepende depois, ou se você está muito alegre, você age de determinada forma, e às vezes quando a emoção passa, né? Você às vezes até muda de ideia. E Ah, eu não devia muitas ter pessoas. feito, né? Fiz de cabeça E, quente. pois é. Ou eu estava animado demais com alguma coisa e não era bem isso, né? Então muitas pessoas agem de acordo com as emoções que estão sentindo. Isso é natural, claro, mas é bom a gente ter cuidado também com as nossas emoções para que a gente não viva se arrependendo de tudo que a gente faz, né? Então por isso que é importante conhecer as nossas emoções. Por exemplo, as emoções elas têm um papel fundamental na nossa vida, né? Em épocas dessa de pandemia, como a gente está vivendo, e eu já falei isso em lives passadas, mas, por exemplo, o medo. O medo é uma emoção que surge e pode nos proteger de perigo, né? Sim. Você assiste o jornal e você vê que já são mais de 15 mil pessoas mortas, né, por conta dessa doença, da Covid-19. E aí isso te desperta um certo medo que você passa a lavar mais as mãos, a adotar os hábitos de higiene, a usar máscara, usar álcool gel. E então, pode-se dizer que até esse ponto o medo está te protegendo, está garantindo a sua sobrevivência. Mas é bom a gente conhecer as nossas emoções, a gente ter esse autoconhecimento, porque a gente pode conhecer os limites também. Então, se você conhece as suas emoções, se você consegue falar sobre elas, você consegue expressar, você também vai conseguir perceber até que ponto essas emoções estão me ajudando ou estão atrapalhando a minha vida, né? Porque quando passa desse limite é o momento em que nós, profissionais da psicologia, podemos entrar em ação e ajudar. Então, vocês que estão prestando atenção, que estão aqui com a gente, já devem estar aí se perguntando sobre as emoções, né? Que vocês vivenciam. Existem algumas emoções primárias, que todo bebezinho, toda criança pequena já sente, né? Que é medo, alegria, tristeza, raiva, nojo. Existem outras emoções que a gente vai experimentando ao longo da vida, quando a gente vai crescendo mais um pouquinho, né? Que é o ciúme, a culpa, a vergonha. E todas elas são importantes. Eu acho que nós, enquanto psicólogos, não vamos jamais dizer para alguém, olha, você não pode sentir esse tipo de emoção, está proibido, né? A gente nunca vai dizer isso. Porque todas as emoções, elas É. têm uma função, né? Têm uma importância. Agora resta a gente saber até que ponto essas emoções nos ajudam, né? E aí, Cíntia, pode continuar. E aí, uma coisa bem importante da gente dizer, só existem dois tipos de pessoas que não vão sentir emoções. Ou quem já Hum, morreu, ou psicopata. Né? sim, Que o psicopata ele é desprovido de emoções, né? E aí, sim. então assim, acho que nós somos seres, somos seres tipo, ditos normais, né? Ditos normais. Então a gente precisa sentir as emoções. E as emoções elas são importantes pra gente, tá certo? Então vamos falar um pouquinho sobre o que significa cada emoção e qual a importância das emoções pra gente. Porque nós como seres humanos, a maioria assim, só pensa assim, eu só queria estar feliz o tempo todo, eu não queria sentir tristeza, eu não queria sentir medo, eu não queria sentir raiva. Mas é essencial, né? Não sei se alguns de vocês aí já assistiram Divertidamente. Olha, é o Uhum, melhor filme, né? É o melhor filme para falar sobre emoções. E assim, é um filme que ele é feito para crianças, ele é adaptado à linguagem da criança, mas até a gente enquanto adulto dá para aprender bastante, né? Então, verdade. quem não assistiu ainda, né? Vou falar um pouquinho aqui sobre essas emoções que lá no filme são as emoções
primárias, né? Como o Luto falou, nós temos as primárias e temos as secundárias. E as primárias são aquelas que nascem com a gente, né? A gente vai falar agora só tipo das 4 primeiras, né? Porque a última é um nojo. Mas quanto a isso, assim, não existe aquela preocupação, né? Vai depender. Mas vamos lá, né? Primeiramente, falando sobre a alegria e a tristeza, né? A alegria sempre é a emoção mais desejada, né? E a tristeza é aquela que as pessoas fogem. As pessoas querem fugir da tristeza, né? Não querem sentir. Só que as duas são fundamentais, né? Só que o que é que acontece? Na nossa cultura existe uma exaltação da alegria e uma negação da tristeza. Mas quem já assistiu o filme, né, vê a importância da tristeza na nossa vida. Por que a tristeza é importante? A alegria fica o tempo todinho lá, né, brigando com a tristeza. Não quer que a tristeza aperte lá os botõezinhos para a menina se sentir triste. É uma briga das duas. Mas no final a gente descobre essa importância, né? Eu não vou dar o spoiler do filme, mas quem não assistiu, depois dessa live, assista que vocês vão gostar. E aí, a gente falando, né? A gente falando separadamente, né? A alegria, ela tá ligada muito à ação, né? Ela nos motiva. Quando a gente tá muito alegre com uma coisa, a gente fica motivado a fazer algo, né? Ela tá ligada ao prazer. Ela favorece as relações interpessoais, porque quando a gente tá feliz, é mais fácil a gente se aproximar das pessoas e as pessoas assim se aproximarem da gente chegar, né? Porque ver aquele sentimento, né? A gente tá demonstrando aquela alegria e tudo, que até as pessoas falam, eita, como fulano é simpático. Às vezes, fulano tá num momento bom, né? Bom, eu não gosto de bom ou ruim, né? Mas assim, né? Tá num momento alegre. Às vezes não é nem a simpatia, mas é um momento alegre que aí vai favorecer essas relações interpessoais, né? Só que o que é que acontece? A alegria pode fazer com que você deixe de tomar algumas decisões importantes. Às vezes você precisa tomar uma decisão que é importante ali, mas você está tão feliz com o que você está vivendo no momento. É como se fosse a gente chama até a zona de conforto, né? Eu estou toda na minha zona de conforto, mas eu preciso tomar a decisão. Mas eu estou tão feliz aqui, então deixa eu aqui, né? Então, às vezes, a alegria ela pode fazer isso. Vai deixar com que você tome uma decisão importante, né? E aí, a alegria, o que é que acontece também? Ela pode dificultar da gente aprender com as situações. Porque a gente sabe que a gente aprende muito quando a gente lida com sofrimento, né? A gente sabe. Por mais assim que as pessoas falam assim, a gente deveria, a gente não pode, eu já ouvi muito, né? Não podemos romantizar a tristeza, né? Não sei o quê. Mas a forma como a gente aprende, né? É nesses momentos, no sofrimento, na tristeza. E aí, falando dessa tristeza que assim, é muito negada e assim, é uma coisa que as pessoas gostam de fugir muito dela, né? A tristeza, ela vai nos ajudar a lidar com as perdas. Imagina só, minha gente, você gosta de uma pessoa bastante e essa pessoa, tipo, ou tá muito doente ou chega a falecer. E você não vai sentir tristeza? É no mínimo estranho, né? Seria no mínimo estranho. E aí, por a gente viver nessa negação da tristeza, o que acontece hoje em dia, né? Muitas vezes quando, tipo, alguém muito querido chega a falecer, aí as pessoas falam, aí a pessoa tá chorando, porque é uma coisa natural, né? Aí as pessoas chegam e falam, não, dá um remédio pra ela, dá um remédio pra ele, dá um calmante. Não, minha gente. Isso aí vai ser muito pior, porque a pessoa, tipo, não vai passar por aquele processo do luto, que é importante na nossa vida, né? E lá na frente vai ter a cobrança. E eu já, inclusive, eu até ouvi de uma pessoa, eu tava falando sobre isso, e a pessoa disse, fizeram isso comigo. Eu perdi alguém que eu gostava muito, me entupiram de remédio, tipo, a pessoa não conseguiu elaborar aquela tristeza, né, aquele sentimento, aquela angústia. E aí depois, quando tipo a pessoa voltou à realidade, ela disse que sentiu muito mais. Então assim, olha como a tristeza é importante, né, para a vida da gente. E aí a tristeza nos ajuda a alianças, né, também tem um papel fundamental
fundamental na nossa memória, na nossa percepção, porque a tristeza ela vai, às vezes, remeter a uma memória ali, e inclusive até isso que acontece no filme. É a questão de uma memória, e aí que percebe essa importância da tristeza, né? Ajuda a lidar com a vivência das nossas emoções, a fortalecer os laços. Então, quantas pessoas também não já se aproximaram por causa de um momento triste, né? Muitas pessoas. Eu mesmo assim, eu conheço algumas histórias de pessoas que se aproximaram no momento de dificuldade, no momento de tristeza. E aí, outra coisa bem importante também, que a tristeza ela vai contribuir até no papel cultural. Se a gente for pensar, né, algumas obras de artes foram feitas, né, por pessoas que estavam num momento de profunda tristeza, inclusive até de depressão. Quantas pessoas, né, personalidades que a gente descobriu? Eu descobri bem depois que aquela pessoa sofria, né, com sentimentos depressivos, né? Sintomas depressivos. Então, também vai ajudar na questão do audiovisual. Quantos filmes são baseados numa tristeza, né? E as pessoas gostam. Tipo, aquele filme O Menino do Pijama Listrado, né? E assim, um filme muito bom. É um filme que é triste, né? Tem os momentos lá que você for perceber, mas assim, cativa, né? Então, assim, em cima da tristeza, né, a gente pode haver muitas criações. Então, livros, né? E Quantos música livros nem aí? se fala, Música, né? Principalmente aqui no Brasil. Que faz música Pronto. com tudo. Com tudo. Principalmente com tristeza, né? E tantas pessoas se identificam, às vezes um término de um relacionamento, aí você vai ouvir aquele sertanejo universitário, se identifica. E para a pessoa ali naquele momento é melhor ouvir uma música triste do que ouvir uma música animada de festa, né? Nem toda hora você tá nessa vibração de Sim. estar fazendo festa o tempo todo. Então, a cultura tem essa importância também em fazer a gente se identificar, né, uns com os outros. Isso é verdade. E aí, a gente tá agora falando da raiva, né? Da tão temida raiva. Então, por que a raiva é tão importante, né? Se é uma coisa que, às vezes, a gente, quando age por impulso, a gente sente raiva de sentir raiva. Então, a raiva, ela vai ajudar a gente a lidar com os desafios do dia a dia. Às vezes, a gente tem um desafio muito grande para enfrentar, né? E através da raiva é que a gente vai dizer, não, eu vou enfrentar. Quantas vezes, né, você já disse ou já ouviu alguém dizer, só de raiva eu vou fazer tal coisa. Só de raiva eu vou provar para fulano, né? Eu vou provar que eu faço, que eu consigo isso. Então, olha aí, né? O lado bom da raiva. Outra coisa, assim, o problema da raiva é quando ela vem de forma inadequada, certo? Então, assim, quando a gente sente essa raiva e a gente, tipo, desconta em alguém que não tem nada a ver, né? Quando a gente se maltrata, às vezes a pessoa quando tá com raiva vai dando amor na parede, aí se machuca. Não. A gente tem que aprender a canalizar essa raiva. A gente não pode controlar, né? Porque a emoção a gente não controla. A gente controla o nosso comportamento diante da emoção. Mas a emoção em si, a gente não controla. A gente gerencia. Então, olha a diferença, né? A gente vai administrar essa emoção. Então, por quê? Quantas vezes a gente já ouviu falar assim, fulano engole muito sapo, engoliu sapo. Então, assim, se segurou tanto a raiva, né, ou a tristeza, que acabou adoecendo, entrando em depressão. Eu já vi muito disso, né? Eu já vi muito disso. E aí é uma frase que a gente já deve ter ouvido muito na infância e que, para quem for pai e mãe, que eu vou dizer aqui, nunca faça com as crianças, né? Nunca diga, engula o choro. Nunca. Sim. Não tá sofrendo, não tá doendo, bote pra fora, né? Porque isso lá na frente vai ter uma consequência.
né? Lá na frente tem uma consequência, infelizmente. Então, assim, as emoções são feitas para a gente sentir elas, né? Só que a gente vai aprender a lidar com elas. E é para isso que a gente está aqui hoje. A gente está falando um pouco das emoções, mas a gente vai dizer também como a gente lidar com elas. Não se preocupem, né? Vamos devagar. E aí, Em quando relação à raiva, queria complementar com um exemplo meu profissional que na época da faculdade eu participava de um projeto em psicologia do esporte e a gente acompanhava um time de futebol americano. E imagina, né, esse tipo de esporte. Existem várias lutas, existem vários tipos de esporte em que a raiva é fundamental. Isso. E nesse esporte futebol americano é demais. A raiva é É. necessário você sentir raiva para você partir ali com tudo. E algo que a gente sempre pontuava para a equipe, né, para os jogadores e para os técnicos, era gerenciar essa raiva. Essa raiva não é para ser expressada na hora que você está no treino, com seu colega, com o seu parceiro de time, com o superior, o técnico. Não, é para você saber canalizar ela em campo. E acontece muito isso no esporte, né? Nas artes, né? São boas formas de canalizar a raiva e saber gerenciar essa emoção. Isso mesmo. Era com Lorena, né? Sim, com Lorena. Era ela mesmo. Ela já contou as experiências. É muito Foram legal. muitas. Eu até disse, eu não consigo entender a regra desse jogo, eu não consigo. Ela já explicou várias vezes. Mas é bem interessante. E pronto, teve uma aula dela, eu paguei uma disciplina com Lorena sobre psicologia do esporte. E ela falou justamente isso, né? Dessa questão de que vocês passaram para os jogadores, a importância de saber lidar com essas emoções e principalmente a questão de canalizar a raiva. E realmente, foi bem lembrado isso daí. É um ótimo exemplo. E aí, quando é que ocorre a raiva geralmente, né? Ocorre primeiro quando a gente se frustra, né? Quando a gente se frustra, pronto. Aí vem o primeiro sentimento de raiva, né? Quando alguma regra é quebrada, tipo, eu propus uma regra aqui, aí alguém veio e quebrou. Eita, o sentimento que vem é o quê? Logo da raiva. Quando a gente se sente injustiçado, ou se for uma pessoa com muita empatia, quando vê alguém, né, sendo injustiçado também, é uma coisa que sobe, né, aquela raiva. Quando a gente pensa nas coisas ruins sobre nós, então nem sempre a gente sente só a tristeza. Às vezes a gente sente raiva. Quantas vezes a gente vai falar, tu ficou com tanta raiva de mim, porque, né, era pra ter feito isso, e se eu não fiz, não sei o quê, tô com muita raiva de mim. Então, né, outra coisa, quando a gente não aceita alguns fatos, aí vem a raiva. E aí, a raiva ela vai liberar adrenalina pra gente fugir ou pra gente lutar. E aí a gente pode até usar de exemplo como um assalto. A gente, eu sei quem já sofreu aí, infelizmente, né, a maioria das pessoas já deve ter sofrido um assalto. Mas, assim, existem dois tipos de pessoas. Existem pessoas que, tipo, vão reagir. Quantas notícias a gente não ouve, né? Fulano reagiu a um assalto. E, às vezes, a pessoa pensa assim, mas, rapaz, é porque sabe que reagir errado. Gente, às vezes é por impulso. É justamente por não saber gerenciar essas emoções que a pessoa age por impulso. Às vezes, não é uma coisa consciente, né? Por quê? Porque a raiva, ela libera essa adrenalina. Então, vai ter algumas pessoas que vão fugir, né? Também já ouvi muitos relatos de pessoas assim que... quando a pessoa anunciou o assalto, eu corri, né? E depois a pessoa fala, meu Deus, eu não acredito que eu fiz isso, porque foi no calor do momento. Né? Então, pode acontecer isso, a luta ou a fuga. E em todos esses exemplos que a gente deu, né? E aí, o que é que acontece? Para a raiva, a maior defesa vai ser o ataque. Então, geralmente, por isso que geralmente quando a gente está com raiva, a gente ataca as pessoas. Às vezes a gente não está com raiva de determinada pessoa, mas a gente está com raiva de algo. Mas tipo, tem quando a gente diz assim, acordei com o pé esquerdo hoje, né? E aí acaba dando patada em todo mundo, né? Patada no irmão, dá patada na mãe, dá patada no pai, no marido, não sei o quê, né? Só que aí... Só que a raiva, ela pode causar danos físicos e emocionais, justamente por causa desse ataque. Então, pronto, aí a gente volta para a história do assalto, né? Quantas pessoas não já foram feridas,
né? Ou chegaram até a morrer por causa desse ataque, né? E assim, e às vezes uma coisa sem sentir, tá certo? Uhum. Às vezes, pronto, quando a gente tá com raiva, a gente tem a questão da ataque cardíaco, né? O coração acelera quando a gente tá com raiva. E aí a pessoa age realmente sem pensar. Só que aí a raiva, ela pode ajudar a focar e a determinar. E um exemplo foi esse que Luto falou, né? Do esporte. Então essa raiva, ela vai ajudar a pessoa a focar. Eu tava até assistindo um filme semana passada com meu esposo, Um Sonho Impossível, não sei se tu já assistiu. Já, Que é muito bom esse né? filme. É muito bom. E que depois ele se torna, né, um jogador de futebol americano. E a raiva, que assim, ele tem a questão do sentimento, né? Protetor. Então ele ficou com raiva ali, porque tipo, tava ameaçando a família dele, que era o time. Porque foi assim que a mãe dele falou para o treinador, aí tem toda aquela história. Então a gente vê, né, como a raiva assim, fez ele focar, né? E aí, por último, vamos falar um pouquinho sobre o medo, que o Ludo já deu uma introdução. O medo, ele serve principalmente para alertar a gente para o perigo. E o medo é uma noção bem primitiva mesmo, da época que a gente era homem das cavernas, que a gente precisava sair para caçar, né? E esse medo, por isso que a gente tem essa questão, o medo e a raiva, né? Que são essenciais para a nossa sobrevivência também. E aí o medo vai influenciar na capacidade da aprendizagem e na interação social. Então, essa questão do medo, a gente precisa também saber gerenciar. E aí, assim, não é ruim sentir medo. A gente tem que ter cuidado quando esse medo começa a nos paralisar. Por quê? Porque o medo, ele vai trazer uma hipersensibilidade, né? E um hiperfoco. Aí eu vou contar uma história minha, né? Não ri, porque é assim, né? Eu tenho muito medo de barata, Já tô gente. rindo. Eu tenho pavor de barata. É uma coisa assim que me acompanha desde criança. E eu acho que eu sei de onde veio esse medo, tá? Mas assim, eu já dei uma melhorada grande. E aí, onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar nessa hipersensibilidade, nesse hiperfoco. É incrível quando, tipo, eu tô em algum lugar, e às vezes eu tô andando até no meio da rua. Eu vejo uma barata de longe. Às vezes eu tô andando com alguém e eu desvio o caminho. Aí a pessoa fala, o que foi? Eu disse, uma barata. A pessoa não viu. A pessoa não viu essa barata. Mas eu vejo. Por quê? Porque o medo traz esse hiperfoco. Então é como se eu focasse, né? Como se eu botasse uma lente de aumento e assim, eu ficasse procurando, caçando onde tem a barata que é pra eu desviar. Tipo, conscientemente eu não faço isso. Eu não fico procurando, andando no meio da rua e procurando uma barata. Mas esse medo que eu tenho faz com que isso aconteça. Tipo, eu tenho essa sensibilidade muito grande, esse hiperfoco. Então, eu sempre gosto de trazer esse como exemplo, né? Aí a pessoa fala, como a pessoa tem medo de um bicho desse tamanho, né? Que não sei. O medo é explicar. medo, né? Nem todos têm uma explicação, né? Pois e aí eu conheço pessoas que têm medo de sapo, de rato, de cobra. Pronto, eu não tenho nenhum medo de cobra, mas lá da barata. E aí o medo, do mesmo jeito da raiva, prepara a gente pra luta ou pra fuga. Então, tipo, através do medo também, a pessoa pode ter essas duas reações, ou lutar ou fugir, né? E aí existem pessoas que são viciadas em medo. Vocês já acreditam, gente? São pessoas viciadas em medo. Olha só um exemplo. Quem participa de esporte radical vai dizer que não vai sentir o frio na barriga? Lógico que sente. São pessoas que gostam de sentir esse frio na barriga, né? Sente o medo, mas gosta de desafiar o medo. Isso aí eu já não tenho coragem, né? Isso aí meu medo, eu fujo, eu não luto não. Outro medo também bem comum que a gente é viciado são os filmes de terror, filmes de suspense, né? Eu mesmo eu adoro. Aquela tensão, né? Eita, caramba, já tem gente que não consegue assistir de jeito nenhum. Então, olha aí, onde o medo entra e a gente às vezes pensa que o medo é somente uma coisa ruim.
mas não, né? Uhum. Nem sempre. E aí onde entra a parte ruim do medo, né? Geralmente os transtornos de ansiedade, eles estão relacionados ao medo. Geralmente quem tem o transtorno de ansiedade tem um medo muito grande de algo. E aí a gente até costuma Uhum. dizer, tipo, é um medo de sentir medo. E principalmente quem já Sim. teve crises de ansiedade tem muito medo de sentir outra crise. E acaba que esse medo aumenta e vai potencializar esse sentimento, né? Essa crise de ansiedade. Então, Vira por uma isso bola de que neve, né? vira uma bola de neve, né? Só que aí o medo ele é muito importante para nossa evolução. E só que a gente precisa aprender a não deixar ele dominar a gente. E é aí onde entra, né, a gente como profissional de psicologia, principalmente os psicólogos infantis. Então, quantas crianças chegam nos consultórios? A maioria, assim, das crianças que chegam em consultório é porque tipo, tem medo, um medo excessivo de alguma coisa, ou um medo muito grande Uhum. de ir para a escola, ou um medo muito grande de um monstro à noite, um medo para dormir, né? Então, chega muito essa demanda, né, na clínica infantil, Pois certo? é. Então, a gente falou um pouquinho agora sobre cada uma dessas emoções, né, e a importância dela. E aí vamos entrar agora na questão fundamental, né, que é da inteligência emocional. Vou anotando aqui as perguntas, quando a gente terminar, a gente responde. Tu vai falar agora, né, Sim. Rudy? Então, eu vou anotando as perguntas. Pronto, pode anotar. Então, gente, o que é de fato inteligência emocional, né? A gente já falou sobre emoções, mas o que é ter inteligência emocional? Inteligência emocional está relacionada com a capacidade de compreender e gerenciar as próprias emoções, né? E eu acredito que uma boa forma, pelo menos na prática clínica, eu observo muito isso, que uma boa forma de conhecer, compreender e gerenciar suas emoções é começar falando sobre elas, né? Então, existem várias formas de você se compreender, você desenvolver um autoconhecimento. Para mim, é importante começar falando sobre isso. Então, muitas pessoas, eu recebo muitas pessoas adolescentes, de vários lugares que às vezes chega e diz: eu tenho me sentido triste há vários anos, mas eu não sei te dizer por quê, não sei o motivo. E às vezes a pessoa fica procurando o motivo para aquela tristeza e não encontra, e isso gera mais angústia. Você sofrer por algo que você não conhece é muito angustiante. Ou você não ter palavras para descrever aquilo que te emociona também pode ser angustiante. Então, é importante fazer esse exercício de conhecer as próprias emoções para poder gerenciar. E eu diria, para quem não tem esse hábito ainda, começar falando sobre isso. Eu não estou dizendo para você começar a sair por aí pelo mundo, falando a todo mundo das suas emoções ou desabafando com todo mundo. Existe um limite do bom senso. O que eu estou dizendo é, nós a maioria de nós temos alguém, um amigo ou um familiar aqui que nos dá um suporte emocional, né? Então, começar falando para pessoas que a gente confia sobre as nossas emoções, falar como a gente está se sentindo, é uma forma de compreender as nossas emoções. E para mim é uma forma de desenvolver inteligência emocional. E, obviamente, existem alguns casos em que falar sobre as nossas emoções com alguém próximo não ajuda. Tem pessoas que nem conseguem, né, falar sobre suas emoções com as pessoas que você mora, ou com família, amigos. E aí é interessante para essas pessoas que querem compreender mais sobre as suas emoções, e se em caso de sofrimento, procurar auxílio mesmo. Tem nós, né, equipe de psicólogos que pode ajudar, né, a desenvolver, de certa forma, né, inteligência emocional. Nosso trabalho está totalmente relacionado a isso. E inteligência emocional também compreender e perceber as emoções dos outros, saber lidar com as emoções dos outros. Além de compreender a sua, gerenciar a sua, é também lidar com as dos outros. Por exemplo, né, nesse período de quarentena, que as pessoas ficam mais em casa, as famílias, né, uma panela de pressão. Várias emoções, tem as suas, tem as dos outros, a dos seus pais, a dos seus filhos, mistura as emoções de todo mundo e às vezes aquilo vira
uma bagunça, né? E além de saber gerenciar as suas, quando você compreende as emoções dos outros, você vê que tem uma pessoa tomada por pânico, e você não deixar que aquilo lhe afete, é um sinal de inteligência emocional, né? Ou você vê uma pessoa muito eufórica com alguma coisa, não se levar sempre pelas emoções dos outros, para mim é uma forma de desenvolver inteligência emocional, né? E é importante falar sobre as suas emoções. Para mim, um sinal de que não existe uma boa inteligência emocional desenvolvida é quando você supõe que todo mundo sabe como você está se sentindo e por isso você não precisa falar sobre suas emoções. Você está triste, você está com medo, só que você acha que as pessoas meio que têm a obrigação de saber o que é que você está sentindo e isso te cala. Ou o contrário também acontece. Você pode acabar supondo que sabe como as pessoas estão se sentindo e não deixar que elas falem, né? Na quarentena, por exemplo, você supor, porque meu filho, eu sei que ele está com medo. E só o fato de supor que a pessoa está sentindo aquilo faz com que você, às vezes, não chegue para perguntar. E aí, o que é que você tem sentido? Como é que tem sido? Co- Como é que essas notícias têm chegado para você? Como é que está, esse período para você? Então é E importante ouvir o outro também, né? pode até querer chegar a uma super proteção por pensar que a pessoa tá sentindo esse medo, né? E é uma coisa que acaba, tipo, atrasando o desenvolvimento, né? Essa Uhum, super proteção. Porque a gente precisa sentir os sentimentos, né? pois Essas é. emoções. Não dá para proteger a criança de tudo, né? E desenvolver inteligência emocional é interessante nesse sentido, porque faz com que a gente consiga, né, gerenciar as nossas próprias emoções, entender que cada emoção pode afetar no nosso desempenho. É aquilo que a gente falou no começo, né? Muitas pessoas agem pela emoção. Então, entendendo que eu estou sentindo uma emoção muito forte agora, mas entender que ela vai passar, que vai vir outra emoção depois, e depois vai vir outra, faz com que a gente, de certa forma, entenda que a vida precisa de um equilíbrio. E que não dá para chutar tudo e largar tudo que você tem, abandonar tudo num ápice de uma raiva, no ápice de uma tristeza. Ou também não dá para viver sempre no pico da alegria. Essa alegria que a gente sente também passa. Vai vir a tristeza, vai vir outras emoções em outros momentos. E compreender isso faz com que a gente consiga planejar também as nossas ações, né? Para que a gente não seja tomado o tempo todo pelas emoções de forma que não é saudável, né? E a inteligência emocional, né, ela está totalmente relacionada à saúde mental e física, né? Uma pessoa que tem uma inteligência emocional desenvolvida é uma pessoa que tem tudo para ser saudável, física e mentalmente, por muito tempo, né, Cíntia? E Sim. aí você pode completar, né, falando de outras formas que podem nos ajudar, né, a desenvolver a inteligência emocional. Falei uma delas que é através da própria psicoterapia, né, falando Uhum. com o psicólogo que dê um suporte, pode ajudar bastante a entender as emoções, mas existem outras formas também, né, de se chegar a isso. Isso. É, Daniel Goleman, que é o autor, né, do livro Inteligência Emocional, que foi o teórico que popularizou esse termo, inteligência emocional. E aí, eu Uhum. tenho até o livro, agora eu vou ter pegado, deve estar lá em cima, não vai alcançar. Mas ele fala de quatro coisas super importantes, né? Que são os quatro pilares para a gente desenvolver essa autoconsciência. Que é como o Ludi falou, a psicoterapia, né? É uma dessas ferramentas, é uma das ferramentas mais importantes de autoconhecimento. Porque a psicoterapia nada mais é do que autoconhecimento. Através da psicoterapia é onde a gente vai parar para olhar para dentro da gente e vai parar para se conhecer melhor, né? Muitas pessoas, quando a gente fala assim de ir para um psicólogo, sempre pensa que é porque assim, só vai para psicólogo quem tem algum problema, né?
Problemas todos nós temos. Mas muitas pessoas acabam indo ao psicólogo só quando tem, tipo, uma questão, uma crise de ansiedade muito grande, quando está no estado depressivo, né? Mas não, a psicoterapia ela também serve como um processo de autoconhecimento, tá? Então, esse primeiro grande pilar é esse, para desenvolver a inteligência emocional, buscar o autoconhecimento. Conhecer as nossas emoções, né? Conhecer sobre as emoções, como a gente aqui já falou sobre as emoções, a gente precisa conhecer nossas emoções, a forma como elas vão afetar a gente, como é que a gente vai reagir frente a essas emoções, como é que a gente vai reagir frente aos pensamentos que vêm, né? Qual é o nosso comportamento? Então, tudo isso é muito importante, porque a gente vive muito no piloto automático, muito, a gente vai vivendo um dia por vez, mas sem prestar atenção na gente, né? Então, isso assim, está acarretando também muito sofrimento justamente por isso, por a gente querer negar algumas emoções, e aí vai engolindo, não, deixa pra lá, isso não é importante. Isso não é importante, né? Então, é muito importante a gente se conhecer, certo? E a gente precisa saber quais são os nossos pontos fortes, quais são os nossos pontos fracos. Uma coisa até que eu sempre faço, quando eu ministro palestra sobre orientação profissional, eu sempre faço uma dinâmica bem simplesinha, né, com os alunos. Eu peço para eles desenhar a mão direita, a mão esquerda e colocar na mão direita as suas qualidades e na esquerda aquilo que quer mudar, né? Eu não gosto muito de falar em defeitos, porque faz parte da nossa personalidade, né? Mas é aquilo que, tipo assim, aquilo que me incomoda e eu gostaria de mudar. E é incrível como a grande maioria, né, das pessoas na esquerda enche, né? Só vê defeito, só vê defeito. E na direita as pessoas não sabem quais são suas qualidades. Não sabem seus pontos fortes. É incrível. Aí fica perguntando pro colega, e eu sou o quê? E qual a minha característica? Não, gente, é autoconhecimento. Você precisa se conhecer, né? A gente vê muito na entrevista de emprego, por exemplo, que às vezes o recrutador, ele pergunta, a pessoa sabe, o recrutador pergunta, né? Qual a sua principal qualidade, seu principal defeito? Geralmente os recrutadores perguntam assim, né? Sua principal qualidade, seu principal defeito. Aí a pessoa fala o defeito, eu sou muito ansiosa. Será que a ansiedade é um defeito? Então, assim, às vezes porque a pessoa não tem esse autoconhecimento de se conhecer realmente e saber onde é que o calo aperta ali, né? E a gente precisa conhecer nossas qualidades também, viu, gente? Então, aí a gente já entra na questão da autoestima, né? Que, assim, muitas pessoas, a maioria das pessoas tem uma autoestima bem defasada. Mas isso é um tema para outra live. O segundo ponto, né, o segundo pilar é o autogerenciamento. Que alguns autores falam de autocontrole, mas como eu falei já, eu não gosto de falar sobre controle de emoções, né? Mas controle do comportamento, aí tudo bem. Então, esse autogerenciamento das emoções e o autocontrole do comportamento, que é o quê? Gerenciar as emoções, saber, tipo, eu tô com a raiva, aconteceu alguma coisa, eu senti muita raiva. Então, esse controle é onde você vai controlar o seu comportamento. Então, tipo, eu não vou atingir outra pessoa, eu não vou agredir outra pessoa. Eita, não, peraí, eu tô com raiva. Fulano não tem nada a ver. E assim, quando fulano tiver algo a ver com sua raiva, o melhor jeito é falar pra fulano. Não gostei do que você fez comigo e pronto. E aí entra também um tema bem interessante, que é a comunicação não violenta. É um tema bastante interessante, né? E assim, porque infelizmente nós crescemos numa sociedade que assim, tudo a gente leva pro lado da violência. Tipo, se for uma briga, a gente tem que alterar a voz, né? Mas não precisaria ser assim. As pessoas poderiam, tipo, discutir e debater sem alterar a voz. Tanto é que tem uma frase que eu acho bem interessante, né? Não aumente sua voz, melhore seus argumentos. Então, esse autocontrole, ele ajuda muito nisso para a gente controlar esses impulsos, certo? E de uma maneira saudável. E não de engolir, né? Tô com raiva. Não, né? Deixa pra lá. Isso aí vai enchendo.
Que é outra coisa também que já vi muito em clínica, acredito que Lude também, que pessoas que chegam com sintomas de ansiedade ou até de depressão também, porque passou muito tempo carregando coisas, segurando coisas, e aí chega uma hora que a mente não aguenta não, né? A mente não aguenta, não suporta. E aí esse autogerenciamento vai ajudar a gente a nos adaptar às novas circunstâncias. Então, porque a vida é feita de mudanças. A gente nós não somos assim, não é uma coisa linear. Muitas vezes a gente faz um planejamento, mas daqui que a gente chega do ponto A para o ponto B, não vai ser uma reta, não. Geralmente, quase nunca é uma reta. Né? Na grande maioria das vezes vai ter, olha, altos e baixos enormes. Várias e a gente precisa, muitas curvas. E a gente precisa aprender a lidar com essas circunstâncias, né? É onde entra a questão da flexibilidade. A gente precisa aprender a ser flexível. Né? As pessoas inflexíveis, elas sofrem ou fazem outras pessoas sofrerem. Tá? O terceiro pilar é a consciência social. Então, eu preciso me conhecer, né? Mas eu preciso também entender as emoções e as necessidades das outras pessoas. E é aí onde entra a questão da empatia. Então, um exemplo, eu trabalho em um local, aí tipo, eu trabalho com 2, 3 pessoas, assim, lido diretamente com elas, né? A pessoa que ela tem a sua inteligência emocional desenvolvida, quando ela chegar, ela vai perceber, por conhecer as pessoas, né, claro, ela vai perceber ali se, tipo, uma colega dela, tipo, não acordou muito bem, tá triste, alguma coisa, ela vai perceber, ela vai ter essa consciência, né? Então ela sabe que ali ela tipo assim, essa pessoa vai estar mais quietinha. Quer ver outra coisa? Que uma coisa, a gente aprende enquanto crianças, mas a gente acaba não desenvolvendo com outras pessoas. Um exemplo, quando a gente é criança ou adolescente que quer pedir algo ao pai ou à mãe. E aí a gente, como a gente já conhece nosso pai e nossa mãe, a gente sabe se eles estão num dia bom ou num dia ruim para pedir, né? Então, se meu pai ou minha mãe tiver de bom humor, isso é a hora de pedir, né? Se tiver de mau humor, não, vou esperar um pouquinho. Então, isso é uma consciência social. Você perceber as emoções dos outros, tá? E aí é importante a gente desenvolver isso para as outras pessoas, não só com as pessoas do nosso círculo ali, certo? E, por fim, a gestão de relacionamento, que é o que a gente se comunicar com clareza, não supor. A gente também vê muito, principalmente no ambiente de trabalho, né? E até às vezes na escola, com os nossos colegas, às vezes a gente supõe algo. E a gente acaba, tipo, não perguntando. Então, fulana tá estranha hoje. Será que eu fiz alguma coisa? Aí começa a colocar um bocado de coisa na cabeça. Mas não chega pra fulana e não pergunta. Né? É verdade. Então, a pessoa com a inteligência emocional desenvolvida, ela vai ser assertiva. Que é o quê? Aquela pessoa, né, que vai chegar e vai perguntar, tá acontecendo alguma coisa? Você tá passando por algo? Não sei o quê. Porque muitas vezes as pessoas, na maioria das vezes, as pessoas tendem a tomar pra si, né? Não, é comigo. Sim, é comigo. E outra coisa importante é administrar os conflitos. Porque conflitos sempre vão existir. Não tem como. E é saudável existir conflitos. Imagina, todo mundo pensando igual, né? Não tem condição. Mas o interessante é aprender a administrar esses conflitos. Aí a gente volta para aquela questão da comunicação não violenta, né? Porque tem pessoas que quando tem um conflito, aí já tipo parte para cima, parte para agressividade. Aí, como eu falei agora a questão de ser assertivo, então o que é ser assertivo? Você nem deve ser passivo, aceitar tudo. Não, eu estou incomodado com algo. Mas tudo bem, deixa passar, deixa passar, deixa passar. E nem ser agressivo, que é aquela pessoa que parte para cima e vai gritar, né? E vai ser agressivo contra a pessoa. Não, o assertivo ele tá ali no meio, é o equilíbrio. Então, tipo, não gostei do que você fez, né? Então, por isso, pronto, sem precisar agredir outra pessoa, né? Tem até, eu me lembrei agora
Me lembrei agora que eu não assisti o Big Brother, mas eu vi muita coisa na internet, né? Eu não sei se vocês viram o meme de Rafa Kalimann, né? Que quando ela fala, né, não gosto de você, não gosto. Não vejo. Ela não alterou o tom de voz, mas ela falou tudo que ela queria, que ela não gostava na pessoa, que a pessoa era isso, mas ela não gritou. Incrível, caramba! Então, e pronto, esse é um grande exemplo, né? De uma pessoa assim, mas é um exemplo bem atual, né? Então, esses são os 4 pilares que Daniel Goleman fala. Então, deixa eu só recapitular, né? Autoconhecimento ou autoconsciência, autogerenciamento ou autocontrole, né? Consciência social e a gestão de relacionamento, certo? Então, trouxe também algumas dicas para desenvolver a inteligência emocional. Algumas dicas fora essas, né, que eu dei. Primeiramente, conhecer nossas emoções, né? Está lá inserida, né, no autoconhecimento. Então, é o primeiro passo, não tem como, né? Primeiro passo para conseguir desenvolver a inteligência emocional, conheça suas emoções. Começa a conversar com você, né? O que eu estou sentindo? Depois que eu comecei a ler muito, estudar muito sobre inteligência emocional, né? Isso eu fui começando a trazer para a minha vida. E semana passada aconteceu um fato que me deixou com muita raiva, sabe? Muita raiva. Aí chega só aquele negócio, né? Aí eu disse, mas eu tô com raiva, eu tenho o direito de sentir raiva, né? Eu só não vou passar para as outras pessoas. Tudo bem, pronto. Quando você assume isso, é até rápido aquilo que você está sentindo, né? Porque você assume para você. E às vezes a gente tende a não querer assumir pra gente mesmo. Não tem como, né? A gente quer se esconder da gente mesmo. Então, outra coisa que é muito importante, né? Aprender a dizer não sem culpa, né? Se um sim faz mal pra você, um sim pra outra pessoa faz mal pra você, né? Aprenda a dizer não sem culpa. Nem sempre a gente tem disponibilidade, a gente está disponível para fazer algo para alguém. A gente precisa também olhar um pouco para a gente, né? E isso não é egoísmo, tá, gente? Isso não é egoísmo. Isso é amor próprio. Então, a gente precisa estar bem para poder ajudar as pessoas, tá? Outra coisa é perdoar a si mesmo. Quantas pessoas não se culpam, né? Fica se culpando por coisa que, às vezes, eu fiz algo pra mim, né? E aí eu fico, me culpando. E eu não consigo me perdoar. Como é que eu vou conseguir, né, viver daqui pra frente? Eu carregando uma culpa, algo que eu fiz pra mim mesmo. Então a gente precisa aprender a se perdoar. Às vezes a gente perdoa o outro e esquece de perdoar a gente mesmo. Então, vamos ser sensíveis conosco, né? Outra coisa, gente, não buscar a perfeição. A gente não precisa buscar essa perfeição. A gente precisa focar nas nossas qualidades, com certeza. Como eu falei onde eu falei das mãos, né? Que as pessoas esquecem das suas próprias qualidades. Mas a gente não precisa buscar essa perfeição, né? Tem uma frase que eu gosto muito que é: o feito é melhor do que o perfeito. O importante é fazer, né? O importante é fazer. Por quê? Pessoas muito perfeccionistas também, não são todos, mas tem muitas pessoas perfeccionistas que acabam desenvolvendo um transtorno de ansiedade por tentar uma perfeição que não existe. Porque não existe ninguém perfeito, né, gente? Então isso às vezes acaba trazendo um adoecimento para a pessoa, certo? Então a gente tem que buscar nossas qualidades, sim, mas saber que a gente vai errar uma hora ou outra, porque nós somos seres humanos, né? Errar é humano. E aí, quando a gente erra, a gente tem que ver, se eu quero permanecer ou não no erro. E aí volta para aquela questão de perdoar a si mesmo. Tá vendo que tá tudo interligado, né? Buscar ver o lado construtivo das coisas, né? Lembra que eu falei, muitas vezes, um sentimento
algo que nos causou uma tristeza, a gente acaba aprendendo alguma lição com aquilo ali, certo? Parar de se comparar com as pessoas é outra coisa que traz bastante sofrimento, quando eu fico me comparando ao outro, me comparando. Não, a gente tem que se comparar com nós mesmos, com a nossa versão anterior, Sim. né? Por quê? Porque nós estamos em constante evolução. A gente vai estar evoluindo, então a gente vai parar para pensar, eita, né? O que foi que... Lembra, pronto, aquela questão da gente conhecer nossos pontos fortes, nossos pontos fracos, né? Então, assim, e a gente trabalhar em cima disso. Então, exemplo, eu quero ser professora, mas eu sou muito tímida. E agora? Então, é como se fosse um ponto fraco, ser tímido, mas como é que eu vou dar aula? E aí vai trabalhar em cima disso. Vai fazer um curso de oratória, né? E assim sucessivamente. Então, essa mudança que a gente sempre tá vivendo, né? A gente não somos seres estáticos, né? Então, a gente vai estar sempre em evolução. Então, a gente não pode estar se comparando com o outro, porque a história de vida do outro é do outro. A nossa é a nossa, tá? E, por fim, né? Aceitar o que a gente não pode mudar. O que tiver ao nosso alcance, né? A gente vai batalhar, né, fazer o que tiver ao nosso alcance. Mas o que não tiver, né, não tem como. Muitas pessoas acabam ficando presas ao passado, em algo que não pode mudar. E não, vamos pegar aquilo ali, né, e ver o que é que eu posso mudar daqui para frente. Mas para trás, não tem como. Então, essas são algumas das dicas, né, para desenvolver a inteligência emocional, certo? E aí eu vi que tá bem quase em cima da hora, né? Não sei. Mas a pergunta aqui que fizeram, Lud, a pessoa perguntou assim, né? Como faz para não fortalecer esse medo? Você quer responder? Posso começar, você pode complementar. Bem, como não fortalecer o medo? Primeiro, conhecendo esse medo, né? Falando sobre esse medo. Sei que se você tem alguma dificuldade em relação a algum medo, alguma fobia, você pode falar. Conta para alguém, expressa isso de alguma forma. Se estiver insuportável esse medo, você pode procurar ajuda psicológica e começar a trabalhar em cima disso. Para mim, começa daí, falando sobre isso, externalizando, expressando. Eu tinha até anotado aqui, né, uma questão que é assim, primeiro a gente precisa saber se, tipo, é um medo real, né? Porque quem perguntou foi uma pessoa, foi um adolescente, se eu não estou enganando. É um medo real, né? Porque, tipo, se for uma criança, vamos falar no geral, né? Uma criança, às vezes uma criança tem medo do escuro, mas por quê? Por que tem medo desse escuro? O que esse escuro fez? Às vezes é um medo, tipo, irreal, um medo imaginário. Então a gente precisa saber se é um medo real ou um medo imaginário, né? E aí é como o Luto falou, a gente precisa conhecer, né, se conhecer e entender esse medo. De onde vem esse medo? E aí é onde a gente vai buscar essa ajuda. Mas o primeiro passo é esse. Né? Se a gente for ver tudo isso que a gente falou aqui, o foco principal é o autoconhecimento. Né? Não tem para onde fugir. O autoconhecimento, ele é primordial para tudo na vida da gente. E até a frase que... Eu não sei se eu já falei aqui em alguma live, né? Mas foi uma frase que ficou tão marcada para mim esse ano, que é autoconhecimento é ouro em pó. Porque, assim, é muito valioso, né? Autoconhecimento é muito valioso. E aí, espero que tenha ajudado, né? Esse nosso encontro de hoje. Que tenha sido proveitoso, que vocês tenham gostado. Pelo menos a gente viu que a mudança do horário deu uma melhorada na nossa transmissão. Com certeza, ficou bem melhor. Deu uma melhorada grande, né? E aí, eita, falta 30 segundos. E aí eu só vou pensar o seguinte, porque as aulas são agora ao vivo e até 5h30. E aí qualquer coisa a gente começa a fazer de 6 horas, né? Para o pessoal da tarde não perder, certo? Então tá já acabando, falta 15 segundos. Então, gente, um abraço, até a próxima semana. E a gente, no decorrer da semana, vai dizer qual vai ser o tema, tá bom? Um abraço. Tchau. Tchau.